Lucas capítulo 7, verso 11 até o verso 17. Diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, esse texto é uma pequena continuação do texto que nós lemos, mas no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que nós lemos a respeito da cura do servo de centurião. Aqui, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, antes da história da viúva de Naim, que não tem em Mateus, ela conta a mesma história de Jesus, com apenas uma palavra, dando uma ordem, digamos assim, para que o servo do centurião, se recuperasse em sua saúde. E aí então, dia subsequente, o pós, eles estão indo a caminho dessa cidade, de Naim, que provavelmente Jesus Cristo caminhou aí uns 50 quilômetros, era uma viagem de praticamente um dia ou dois, e eu fiquei pensando na alegria dos discípulos em ver a fé de um centurião e Jesus, curando através da sua profissão ali, da sua voz, e esses discípulos ao longo desse caminho comemorando, e a multidão ali seguindo Jesus por causa desses milagres que Jesus estava fazendo. Não, na verdade não foi só esse, foi a respeito dos fundamentos que Jesus falou, as árvores dos seus frutos. E aí então chega esse determinado momento que Jesus está indo em direção da cidade de Naim com os 12 discípulos e uma multidão que seguia Jesus. E aí então, como que era essa caminhada de Jesus? Eu tenho uma foto ali que eu até salvei no computador para mostrar, mais ou menos para vocês verem como que talvez seria essa caminhada de Jesus indo em direção àquela cidade, com os discípulos e uma multidão seguindo ele por causa dos milagres que Jesus Cristo fazia. Mas só que em contrapartida, assim como Jesus está indo de encontro para essa cidade, a Bíblia diz que há uma mulher que está saindo dessa cidade também com uma multidão, mas com um cortejo, que é a próxima foto ali que eu até salvei. Então, nesse ambiente entre os dois grupos de pessoas que iam se encontrar na entrada dessa pequena cidade, é um encontro aonde uns estão se lamentando por causa da morte, e outros estão alegres por causa de cura, por causa de milagres. E ali está, então, praticamente um funeral, indo ao encontro daquele que é o dono da vida. E algo está para acontecer neste ambiente, o qual ninguém esperava que ia acontecer. E talvez por isso veio a minha ideia o seguinte, de que a gente não sabe o que Jesus Cristo, o que Deus tem para nós, ou em qual direção a nossos problemas Jesus Cristo está vindo. E por isso eu digo para você que antes
de você se lamentar, antes de você se derramar em prantos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já conhece a essência humana, Ele já conhece o nosso choro, e muito tempo antes de tudo isso, Ele já está vindo ao nosso encontro, porque Ele conhece a essência humana. E sabe, irmãos, aqui vai haver o encontro da morte com aquele que é o autor da vida. Vai vir ao encontro do autor da vida, as pessoas que estão chorando, as pessoas que estão se lamentando, mas elas não sabem o que está para acontecer. E aí então, a Bíblia diz, no verso 12, que quando ele estava se aproximando da porta, olha só, está quase entrando na cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva. E sabe, irmãos, eu acredito que todos vocês já sabem que assim como era nos tempos de Jesus, as viúvas eram rejeitadas, as viúvas eram deixadas de lado, e até então os discípulos de Jesus em Atos, como vocês já sabem, né, houveram ali uma reunião para ver quem iria ficar responsável pela distribuição do alimento para aquelas viúvas, né, que não tinham condições de trabalhar, não tinham condições de se sustentar. E aí eu fiquei imaginando uma viúva, provavelmente, lógico, ela tinha perdido o seu marido, não é isso? Então já tinha passado pelo sofrimento de luto, já tinha passado por dores insuportáveis, né? Que é perder uma pessoa, lógico que é difícil, e aí agora ela passa de novo um problema, uma dificuldade, e esse sofrimento de perder um filho, o filho único. E sabe, irmão, a dor é maior. Mas só que o texto diz que ela ia ao encontro de Jesus. Pode passar a outra foto? É como se estivesse ali o funeral, caminhando, e Jesus vindo, e se encontram esses dois grupos na entrada da cidade. E só que é interessante que essa mulher, ela não estava esperando isso. Essa mulher, ela estava lá se lamentando. E havia também, como vocês sabem, né, a maioria aqui sabe pelo menos, as carpideiras, que eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar no sepultamento, para chorar, para se lamentar, para ir ali no cortejo se lamentando, e aquela, digamos assim, o tumulto, e muita gente olhando o que estava acontecendo, e aquela mulher ali, essa viúva, talvez no meu ponto de vista, eu quero que você entenda que ela talvez estavam com toda a sua esperança acabada, ou seja, ela não tinha mais esperança de nada. Aquilo que ia garantir o futuro dela estava ali no esquife sendo carregado. Aquilo que ia trazer uma segurança no futuro, aquilo que foi deixado como uma lembrança da sua família, né, o herdeiro do seu marido que partiu, agora ela está ali com aquilo, parece que totalmente perdido, sem esperança nenhuma. E vem ao encontro dela aquele que pode dar toda a esperança, mas só que tem algo interessante ali, ela não esperava. E talvez aqui, aqueles que estão passando por algum problema não esperam também, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode vir ao encontro. Talvez as pessoas que estejam passando o maior dilema de suas vidas, elas não conheçam esse Jesus que nós conhecemos, mas nós podemos acreditar que Jesus Cristo, Ele se compadece, que é o que vai dizer no versículo posterior. Versículo 13 diz, e vendo o Senhor, se compadeceu dela. Olha só como que eu coloquei essa imagem. Jesus, lógico, eu só coloquei, eu quero que você entenda que eu coloquei essa mão, porque eu vejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se colocou no lugar dessa pessoa, sentiu a dor dela, ou seja, Ele se colocou no lugar dela e aceitou todo o sofrimento dela, por isso que a Bíblia diz, se compadeceu dela. Eu quero dizer para vocês também essa noite, que esse Senhor Jesus Cristo, o qual nós cremos, e o qual nós nos lamentamos para Ele, o qual nós buscamos, o qual nós clamamos por cura, por restauração, Ele sabe dos nossos pedidos, Ele vem ao nosso encontro, e Ele se coloca no nosso lugar, e aliás, Ele se colocou no nosso lugar, quando Ele morreu naquela cruz. Então Ele sabe todas as dores que nós sofremos, mas só que o importante é nós entendermos que Ele continua sendo o autor da vida.
Ele continua sendo o Senhor dos senhores. E ele, colocando-se no lugar dessa mulher, absorveu a dor que ela estava sentindo. Talvez quando você e eu passamos por algum problema, dificilmente um irmão ou outro se coloca no nosso lugar. Às vezes quando nós não estamos bem, ou, sei lá, de alguma maneira, nós chegamos no culto, quieto, as pessoas, a maioria, digamos assim, ou só aqueles que nos conhecem profundamente sabem que não estamos bem, mas só que ninguém pergunta o que houve, ninguém se lamenta, mas aí quando você vem para um lugar como esse aqui, onde nós nos reunimos para cultuar, para celebrar a vida em Jesus Cristo, eu quero dizer para você que a partir do momento que você entrou daquela porta para cá, Jesus já estava aqui, Jesus já estava vindo com você, e Ele já tem se colocado no seu lugar e sabe todos os seus problemas, sabe todas as suas dificuldades, e sabe aquilo que você não espera, Ele pode fazer, mas só que é no tempo dEle. Aqui era o tempo de Deus. Aquela mulher estava se vendo ali totalmente perdida, sem recursos, sem amparo, apenas se lamentando, e todo mundo olhando. Às vezes é assim que a gente se sente, sem amparo, sem recursos, mas no tempo de Deus, Jesus Cristo vem em nossa direção. No tempo de Deus, Jesus Cristo vem com uma resposta. No tempo de Deus, Jesus Cristo vem com o inesperado, aquilo que nós não esperamos. Você crê em Jesus? Então é no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu quero que você entenda que Jesus se compadece e se coloca no seu lugar, assim como Ele se colocou no lugar desta mulher. E sabe, as palavras de Jesus para essa mulher, está na continuação do versículo. Vendo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Irmãos, acho que todos vocês já foram em algum funeral, amém? Você já falou para aquele que está sofrendo, não chores? Para aquele que acabou de perder, falou assim, não chore. Como que não vai chorar? Olha a minha dor. Olha o que eu estou sofrendo, eu estou sem recursos, eu não tenho ninguém. Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou tocar a minha vida? Mas Jesus Cristo fala para ela assim, não chores. Como você receberia essas palavras de alguém nos dias de hoje? Você está sofrendo, as pessoas simplesmente chegam para você e falam, não precisa chorar, está tudo bem. Como que está tudo bem? Eu estou passando um perrengue. Como está tudo bem se não está vendo? Só que Jesus Cristo fala com essas palavras para ela, só que Jesus Cristo não está vendo aquele momento. Jesus Cristo já está vendo o filho dela vivo. E é isso que nós precisamos nos apegar na palavra de Deus. Que mesmo nos tempos difíceis, Jesus Cristo sempre tem a resposta para nós. Mesmo nas nossas crises, nas nossas dificuldades, na dificuldade da nossa família, o Senhor Jesus Cristo sempre tem a resposta. Mas só que tem um porém, é no tempo dele. É no tempo de Cristo. É no tempo de Deus. E se você souber esperar em Deus, creia que a resposta de Deus virá para a sua vida. Creia que no tempo de Deus tudo é possível. Essas palavras de não chores para alguém que acabou de perder aquilo que era uma segurança para o futuro. As pessoas que perdem, alguém ficam sem chão, sem vontade de dar continuidade à sua vida. Muitos até em depressão ficam. Alguns se escondem, não querem ser vistos. Mas em um culto fúnebre, falar para uma pessoa, não chores, é difícil, gente. Geralmente, quando a gente vai em algum culto fúnebre, eu geralmente fico bem quietinho, porque não tem palavras. Não tem palavras que vai consolar. Não tem palavras que expressam tão bem a paz que somente o Espírito Santo pode dar. Mas o inesperado está para acontecer na vida dessa mulher. Aquilo que ela não espera está para acontecer com apenas uma palavra de Jesus. Só que em muitos ambientes, na sua casa, no seu trabalho, aquilo que você não espera, Jesus Cristo pode transformar com apenas uma palavra.
aquilo que você não tem mais nenhuma expectativa para a sua vida, para a sua família, Jesus Cristo pode trazer esperança. É o que estava acontecendo com essa mulher. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é no tempo de Deus. Está disposto a esperar o tempo de Deus? Descansa no Senhor e tem bom ânimo, como diz a palavra do Senhor. Olha, irmãos, o versículo 14, após esse encontro, você pode passar mais uma? Que é praticamente um consolo, as palavras de Jesus, de não chores, entrando e penetrando no coração dessa mulher, que nós não entendemos o que quer dizer a paz de Jesus Cristo quando nós estamos enlutados. Nós não compreendemos quando o Espírito Santo, ele entra em nós e nos derrama um bálsamo de amor, e nós podemos entender que aquela pessoa que foi em Cristo, ela está nos braços do Senhor. E talvez o que entrou no coração dessa mulher nesse exato momento que Jesus Cristo falou, não chores, foi a própria presença de Deus diante dela. O próprio Cristo, o qual talvez ela não conhecia, talvez ela só houvesse ouvido falar desse Jesus. E esse encontro vai mudar toda a história dela. Próxima foto. Como eu estava falando, verso 14 diz: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse... Olha só, irmãos, como vou mais uma vez dizer, a maioria aqui sabe, né? Tocar em um morto para os judeus era se tornar impuro, era se tornar desprezível. E sabe, irmãos, eles também olharam para Jesus, quando ele toca naquilo que é impuro, dá a ideia de tomar para si toda a impureza da raça humana. Ele torna-se impuro pelo fato de ter também levado sobre si os nossos pecados. Ele torna-se impuro, torna-se praticamente maldito, como diz a Bíblia, todo aquele que é pendurado no madeiro é considerado como maldito. A partir do momento que ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E aqui eu vejo o próprio Cristo tomando para si essa sentença, não se importando com o que aqueles outros grupos estavam ali, olhando, observando. Imagine você, irmãos, um grupo que está festejando e um grupo agora que está enlutado, e esses dois grupos se encontram. E como que será que foi a reação desses grupos? Será que um pensou, eles estão festejando porque o filho dessa mulher morreu? E aquele outro grupo, eles estão chorando porque Jesus Cristo fez um milagre? O que está acontecendo? Tem coisas que a gente não entende. Quando Jesus Cristo quer fazer, Ele faz, e não é para nós entendermos. Quando Ele permite, é porque é da vontade dEle. E aí, Jesus Cristo faz algo, Ele para o cortejo. Olha só, irmãos, Ele pega, se encontra, tem um sentimento de compaixão, se coloca no lugar, fala para a mulher, não chores, porque a mulher provavelmente iria adiante daquele cortejo. E aí agora Ele para o cortejo, não é? Toca ali no esquife, ó, daqui vocês não vão caminhar mais. Eu achei isso fantástico, gente, porque eu comecei a olhar para toda a minha vida e percebi, sabe o quê? Quando Deus fala assim, ó, basta, vou mudar a sua história, Ele muda e acabou, gente. E quando Deus falar na sua vida, basta, eu quero mudar a sua vida. E sabe que Deus pode fazer isso hoje. Fala assim, ó, basta, eu vou mudar a sua história hoje. Porque Ele tem poder para fazer isso. Mas a questão é, se você também, independente de todo o seu sofrimento, como nós cantamos, eu te entrego tudo, Senhor. Sabe, irmão, o que essa mulher poderia entregar se ela já estava desesperada, sem perspectiva? E muitas pessoas falam, eu larguei tudo para seguir Jesus. Largou nada, não tinha nada.
Alguém falou isso outro dia, né? Não foi? Gente, Jesus Cristo muda a história e dá sentido para ela. Quando Jesus para, esse cortejo, aquele grupo que estava com a mulher, talvez pensou: o que está acontecendo? Será que já não basta o que essa mulher está sofrendo? Agora vem esse homem aí para tudo, para expor essa mulher, e esse grupo aí que está rindo, zombando, dá a entender que os discípulos, aquela multidão que vinha com Jesus, alegre, feliz de acompanhar o mestre. Agora o outro grupo, vendo Jesus nessa cena parar, e não compreendendo, mas ali estava prestes uma mudança de vida, e eles não compreendiam. Talvez, irmãos, essas tribulações que nós passamos, essas dificuldades, também o agir de Deus, a permissão de Deus para começar a mudar a nossa história. Para você perceber que Jesus Cristo vai ao seu encontro, muda a sua vida, restaura. Mas a questão que nós sempre vamos perguntar para todo e qualquer aquele que ouve a palavra de Deus é: se estão dispostos a deixar Deus mudar a história. Sabe por quê? Porque a mulher aqui estava sofrendo, ela bem podia falar: deixa passar, vamos acabar logo com isso. Ela podia ter falado, mas a Bíblia não mostra ela falando nada, só diz que Jesus parou. E aí no verso 14 ele continua dizendo: e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aqui mostra a onipotência de Deus. Somente Jesus Cristo tem poder para trazer a vida. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que se você crer em Jesus Cristo, ainda que morra, você viverá. João 8:25. Jesus Cristo mostra que é um dos primeiros milagres de ressurreição que Jesus pratica. Depois que Jesus Cristo dá alguns dias caminhando, ressuscita Lázaro, ressuscita aquela outra jovem. E é interessante, irmãos, que nesse primeiro relato mostra que Jesus, ele está caminhando e ninguém pediu nada para ele. Ninguém pediu para mandar mensageiros até Jesus. Ninguém pediu para Jesus: vem, corre aqui, como aconteceu com Lázaro. Ninguém mandou um servo como aquele centurião para curar o seu servo. Ninguém mandou uma pessoa para pedir para Jesus ressuscitar a jovem. Mas nesse fato aqui, Jesus Cristo, ele automaticamente se coloca no lugar da pessoa e toma uma decisão, mostrando a sua onipotência. E Jesus é poderoso para mudar a nossa história. Jesus é poderoso para transformar vidas. E Jesus é poderoso para dar vida para aquele que está morto. Tem muitas pessoas nesse exato momento que estão mortas nos seus delitos e seus pecados, como diz a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele vai de encontro com essa pessoa, a partir do momento que ela se encontra com a palavra de Deus, também muda a história dela. Essa pessoa se encontra com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Olha só. E aí então, com a palavra: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, esses dias, coloca a próxima imagem. Aquela mulher que estava chorando e se lamentando, vendo toda a história dela passar na sua cabeça, toda a sua trajetória de vida, perdeu seu marido, está ali com o seu filho agora, levando-o para uma sepultura, sem esperança. E Jesus Cristo, com uma ordem, fala: ó, jovem, levanta-te. Imagine só as pessoas olhando e falando, talvez: esse cara é louco. Como que vai falar para um morto? Morto ouve, gente? Mas ele ouve Deus. E se alguém está morto espiritualmente aqui, ouça a palavra de Deus: levanta-te. Se alguém está longe do Senhor, levanta-te.
Sabe por quê? É a palavra do Senhor. O Jesus Cristo, ele disse: jovem, levanta-te. E aquela mulher, imagina só aquilo que ela não tinha esperança, aquilo não tinha razão mais, a vida dela, agora ela coloca um sorriso no rosto. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele muda a história e dá apenas uma pitada do que será a eternidade. Ele dá apenas uma amostra do que estaria por vir. E é isso que nós precisamos esperar em Jesus Cristo também. Que embora nós vamos morrer fisicamente, a Bíblia diz: aquele que crer nele, ainda que morra, verá. Então você vai estar mais vivo do que muitos aqui na terra, como diz Spurgeon, né? É interessante que essa mulher, talvez, ela olha para aquelas pessoas que estão chorando e vê, todo mundo parou de chorar, agora os dois grupos começam a celebrar. Aqueles que estavam em um funeral indo ao encontro do autor da vida, aquele que estava, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, aqueles que estavam com aquele que estava destinado à morte, que estavam celebrando a vida, e aqueles que estavam indo com aquele que estava destinado à vida, aí os dois se encontram, porque Jesus Cristo estava destinado à morte, e esse jovem estava destinado à vida, porque Jesus Cristo ia ao encontro dele. E sabe, irmãos, é isso que acontece, quando Jesus Cristo vai ao seu encontro, Ele te dá vida. Quando o Espírito Santo age na sua vida, é vida em abundância. E é isso que Jesus Cristo quer para nós. Mas essa vida em abundância, ela é muito mais do que nós talvez pensamos que seja, na eternidade com Ele. Uma vida eterna. A alegria estampada no rosto de uma mulher que não tinha mais expectativa talvez na sua vida. Vendo tudo acabado, Jesus Cristo muda a história dessa mulher. E Jesus Cristo quer mudar as nossas vidas todos os dias. Jesus Cristo quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Jesus Cristo quer dar novas perspectivas para a sua vida. E após esse jovem levantar-se, diz a Bíblia no verso 15, o seguinte: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Um morto agora falando. Uma pessoa que estava prestes a ser colocada em uma rocha. Na saída dessa cidade também havia as planícies rochosas, e as pessoas eram colocadas ali. Agora esse jovem senta e assusta todo mundo. Imagine só todo mundo largando aquele negócio. Dá medo. E a Bíblia diz que esse jovem passou a falar. Mas aconteceu algo também aqui, que nós precisamos acreditar, que quando Jesus Cristo chega em um ambiente de morte, Ele traz vida. Quando Jesus Cristo entra num lar que está destruído, Ele restaura. Quando Jesus Cristo entra em uma família, Ele restaura a família. E sabe o que aconteceu? Jesus restaurou essa família. Olha só essa próxima imagem. Diz a Bíblia, continuação do versículo, que Ele restituiu esse menino à sua mãe, esse jovem. E Jesus Cristo pode restituir tudo na sua vida. Mas estou falando de uma restituição familiar, o qual nós precisamos também pedir perdão uns para os outros, se reconciliar com Jesus Cristo no lar. Não estou falando que nem daquela outra música, né, que é cantada, restitui tudo que era meu. Não é isso. A única coisa que era nosso, como todo mundo diz, eu confirmo isso, era o pecado que nos condenava. E nós não queremos isso de volta. Jesus Cristo já levou na cruz. Ele levou sobre si. Mas eu quero dizer para vocês
que se Jesus Cristo chega na sua vida, e você também se entrega, permite Ele agir, que foi isso que aconteceu aqui. Se a mulher não tivesse deixado, Jesus não iria fazer nada. Se ela tivesse falado, não, para, não toca no meu filho, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Se você permitir Jesus na sua vida, Ele vai mudar a sua história. Se Jesus entrar na sua vida, do seu interior vai fluir rios de água viva, e você vai passar a falar como esse jovem. Provavelmente esse jovem começou a falar aquilo que ninguém esperava. Quem é Jesus? Começou a falar de Jesus. Talvez ele tivesse, não sei, isso eu estou falando, né? Você pode usar a sua imaginação, mas talvez ele tivesse já lá com Deus, voltou, talvez ele tivesse visto alguma coisa no reino de Deus. Não sei, talvez ele falou, o que está acontecendo também, pode ser, né? O que aconteceu? Eu estava dormindo, eu estou acordado. Eu quero dizer para você, que se você deixar Deus agir na sua vida, você também será um instrumento de Deus nessa terra. Porque Deus quer usar a vida de todos. O versículo 15 termina com a restituição à sua mãe. Jesus restituiu a sua mãe. No verso 16 diz, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Não tem como não glorificar a Deus, gente, quando isso acontece. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. Um milagre de ressurreição. E talvez muitas pessoas já estão desesperançosas com suas famílias, já estão desesperançosas e talvez ainda mais estão sem fé. Mas Jesus Cristo, Ele é onipotente e Ele conhece todos os nossos sofrimentos. E assim como Ele estava indo a esta cidade e foi de encontro com esse funeral, Jesus Cristo pode ir de encontro com qualquer situação que você esteja passando. Sabe para quê? Para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que você glorifique a Deus, para você saber que Ele é Deus na sua vida, para você saber que Ele nunca abandona o seu filho, nunca abandona as pessoas. As pessoas têm o coração duro para Deus, as pessoas têm o coração de pedra, mas a Bíblia diz que se nós deixarmos, Ele trocará esse coração de pedra por um coração de carne, na presença dEle. O versículo 16 diz que as pessoas também ficaram possuídas de temor. Quem não ficaria? Estava morto. Estavam para enterrar. Isso é grandioso, gente. O nosso Deus, Ele tem poder e pode fazer tudo, mais uma vez, no tempo e na hora que Ele quiser. E eu posso acreditar que esse tempo, ele pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar depois de amanhã, mas a gente precisa ficar conectado com Deus. Este exemplo aqui é de uma pessoa que a Bíblia não mostra se era seguidora de Cristo ou não. Diz que era uma viúva e que perdeu o filho. Então, Jesus Cristo, Ele também se compadece daqueles que não têm recurso. E esta notícia a respeito dele, verso 17, se divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha só a próxima imagem, que é uma imagem de adoração, que é isso que nós precisamos fazer durante todos os dias da nossa vida, durante todos os dias da semana, e chegar no culto aqui e celebrar que nós servimos a um Deus vivo. Porque ali diz que todos glorificaram a Deus, por causa desse milagre. E gente, não há milagre mais lindo que a Bíblia mostra, que é Deus transformando aquele ser pecador, morto espiritualmente, e transformar ele de uma pessoa morta em uma pessoa viva, como eu e como você está em Cristo. Não tem milagre maior do que a salvação em Cristo.
Não tem milagre maior do que o perdão dos pecados. Não tem maior amor de Deus de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Não tem maior testemunho de amor de Deus, como diz Romanos capítulo 8. Que nós não teremos ninguém ou nenhuma condenação para quem está em Cristo. E sabe que Romanos 5 vai dizer que Jesus Cristo prova o seu próprio amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E este amor é que vai vivificar aquele que está morto espiritual. E esse tempo de Deus está vigente todos os dias aqui na terra. O tempo que Deus quer trazer à vida aqueles que estão mortos espiritualmente. O tempo de Deus para esses mortos espiritualmente é hoje e é agora. Nós esperamos milagres extraordinários. Nós esperamos os milagres de cura, os milagres de restauração, mas há um milagre maior que é a salvação em Cristo Jesus. O milagre que só Jesus Cristo faz, que é trazer à vida aqueles que estão mortos nos seus delitos e seus pecados. E esse é o tempo de Deus. Agora, hoje, nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. E eu convido você a aceitar o tempo de Deus na sua vida, para você consertar a vida. Eu não sei o que se passa, estou só expressando aqui o que eu vejo nesse texto. Mas eu creio que esse é o tempo de Deus, para Ele dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente longe dEle. E eu convido vocês a este momento, a não celebrar o funeral, indo para sua casa, mas a celebrar o seu encontro com Jesus hoje, a celebrar o seu encontro com o autor da vida, porque esse é o tempo dele para você. Esse é o tempo dele para você que está fraco, para você que está longe, para você que quer se aproximar, para você que não tem expectativa, para você que não tem esperança, para você que acha que tudo está perdido. Esse é o tempo de Deus para você.